Vamos falar sobre janela de transferências, abriu hoje, né? Abriu hoje a janela de transferências. O Cruzeiro tem muitas especulações aí nos últimos dias. A última delas, o Gabri Martínez, que é o jogador espanhol que joga no Braga, 22 anos. E aí o Cruzeiro já chega com algumas necessidades, algumas carências, e o torcedor vem perguntando, vem especulando junto sobre o que o Cruzeiro vai fazer nessa janela de transferências. A gente tem até arte, né, Léo, para mostrar sobre nomes ali que especularam, pra gente até falar um pouco sobre esses nomes que foram especulados pelo Cruzeiro e o que tem de novo, o que mudou de lá pra cá, né, Léo? Bora lá então falar sobre estes nomes, especialmente no ataque. Aliás, né, eu não falei, mas você já observou aí que tá no chat da nossa live, né, sobre a enquete do dia, a pergunta desse noticiário do Cruzeiro nesta quinta-feira sobre os jogadores especulados, dos atacantes especulados, qual é melhor para o Cruzeiro? O Gabri Martínez ou então o Marino Inestrosa? Deixe o seu voto aí na enquete da nossa live. Registro no chat também. Se não deu seu like, dê seu like aí também. Bora lá, Lucas. Bora lá. Temos aqui então a arte feita pelo Denver. Grande abraço pro Denver. As especulações do Cruzeiro antes dessa janela de transferências, e aí a gente vai, o Seabra e o Daniel podendo comentar melhor sobre isso, né, Seabra? Chamei de Daniel pela primeira vez, eu acho, né? Não, Seabra e Daniel. O Lênin, Daniel. Fica quieto aí, velho. Porque você tava querendo mudar seu nome, né, de Daniel Seabra. É bipolar, ele tem duas personalidades. O Brian Medina, aí os primeiros zagueiros, né, que as funções de zagueiro e atacante são funções carentes aí no Cruzeiro, e o Cruzeiro chegou a buscar e sondar alguns jogadores desses no mercado. Brian Medina, do América de Cali, e Vitor Gabriel, do Internacional, que está até destacado aqui, o Vitor Gabriel, e Valentim Gomes, do Vélez da Argentina. São 3 jogadores que foram especulados no Cruzeiro, 3 jogadores que apareceram no radar do Cruzeiro. Hoje o Pedro Júnior chegou a dar uma entrevista à Band, né, e até informou que desses jogadores o Cruzeiro tem interesse real de fato no Vitor Gabriel do Internacional, só que depende mais do Inter liberar o Vitor do que de fato a vontade do Cruzeiro, porque o Internacional até o momento quer contar com o Vitor Gabriel para a próxima janela. É um jogador jovem, um jogador que tem potencial de venda para a Europa, por isso interessa o Cruzeiro e por isso o Inter, né, não está querendo se desfazer desse garoto aí que está em destaque na nossa arte. E ali embaixo, especulações de chegadas no Cruzeiro, o Gabriel Martínez, de 22 anos, que nessa semana apareceu o nome dele, é de fato um jogador que o Cruzeiro fez proposta oficial para o Braga, uma proposta que até então foi recusada, mas o Cruzeiro tem o interesse no jogador, que foi um jogador que foi avaliado pelo Leonardo Jardim e pelo gerente de scout do Cruzeiro, Joaquim Pinto, e o Marino Inestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia. Esse sim, o jogador mais difícil de contratar, porque tem a multa alta, tem interesse de clubes da Europa, e agora a imprensa internacional já noticiando o interesse do Botafogo, do John Textor, e aí pode fazer aquela ponte que vários jogadores do Botafogo fizeram, né? Joga no Botafogo, vai pro Lyon, algo que poderia até interessar mais o Inestrosa nesse momento. São as especulações de chegadas. E as saídas, especulações mesmo de saídas do Lautaro, que é quem ainda tem proposta sobre a mesa, informação inclusive de que Internacional é quem está mais perto de conseguir fechar um acordo com o Lautaro, sem que haja ainda alguma proposta oficial aceita por Cruzeiro e por Lautaro Dias. O Santos também apareceu nos últimos dias, nas últimas semanas como interessado. O Wallace, que a gente falou até bastante tempo de uma possível saída do Wallace, e o Dineno, que já saiu de fato do Cruzeiro para o São Paulo, Léo. É verdade. Sobre as chegadas, né? Engraçado, só um brasileiro nessa lista, né? O Vitor Gabriel. Outra situação curiosa do Vitor Gabriel é que ele pertence ao esporte, né? Mas o trato é tão com o Internacional porque o direito de compra ali, o passe fixado já é bem pequeno, então o Internacional já tem essa liberdade para negociar o Vitor Gabriel, ou então ser determinante o papel do Inter nesta negociação. Mas o detalhe, né, Metralha, que de qualquer maneira a expectativa para ser uma janela de transferências bem mais modesta, evidentemente, do que a última, que foi muito badalada. E nomes que te agradam, Metralha? Olha, desses aí, né, a gente conhece o Vitor Gabriel, com certeza. O Valentim Gomes, que está sendo falado desde janeiro, eu, para falar a verdade, não vi atuando pelo Vélez, mas esse rapaz aí do Atlético Nacional, eu chamo de Nacional de Medellín, né? O Inestrosa, ele é um ótimo jogador. Os jogos que eu vi dele contra o Bahia inclusive ele foi expulso no jogo contra o Internacional em Porto Alegre, mas depois ele matou o Inter lá em Medellín. É um jogador rápido, forte, driblador, joga pelo lado direito do campo. Esse aí seria
uma ótima contratação, sem dúvida alguma. E sem contar que ele é novo, né? Então ele se encaixa muito no perfil daquilo que o Cruzeiro busca hoje. Mas essa informação do Lucas aí, pra mim é até surpreendente, porque o Botafogo buscou um jogador aí na Colômbia ontem. Lá, agora não vou me lembrar, no Júnior Barranquilla. Só não vou me lembrar do nome dele. Mas é um jogador jovem também. E me parece que para a mesma posição, para jogar pelo lado direito e para ser ali, talvez uma opção para o Arthur. O Arthur custou 13, 14 milhões de euros que o Botafogo pagou nele junto ao Zenit. A gente se lembra até do interesse do Atlético. Mas o Inestroso seria realmente o jogador que realmente agradaria e muito a torcida cruzeirense. Pelo menos não são jogadores milionários, né, Seabra? Porque o Leonardo Jardim falou uma vez que os milionários não podem jogar juntos, né? Então, mas, como disse o Lélio, são jogadores jovens e que entram nesse perfil de uma entrega física muito grande que é esperado. A gente conhece mais realmente o Valentim Gomes e o Vitor, claro, o Vitor... Gabriel do Inter, né, que a gente já viu por aqui, tudo. Os outros jogadores estão no mesmo perfil, né, o Leonardo Jardim, que é quem interessa, porque ele que indica, ele tem a chave do futebol do Cruzeiro hoje, ele tem feito um ótimo trabalho, então se ele está indicando e ele está aprovando, é esperar para ver o que o Cruzeiro agora. Certo é que o Cruzeiro parece, pelo menos a gente não está tendo tanta notícia, mas o Cruzeiro parece atuante no mercado, né? O Cruzeiro parece que está realmente buscando, e eu acho que tem que buscar. Zagueiro é fundamental, o Cruzeiro tem que buscar nesse momento, né? E aí tem que pensar em outro atacante, mais 2 atacantes de beirada ali, como o próprio Pedrinho deixou claro aí recentemente. Parece que o Cruzeiro, então, está atuante no mercado, mas esse tipo de negociação também é interessante, né? Na boca miúda, como a gente costuma dizer aqui, né? Ninguém fica muito sabendo e tal. De repente aparece o jogador aí, né? O Nilson Azevedo está aqui no chat, está dizendo que parece que o Cruzeiro está querendo jogador de graça. O perfil Ioga tá aqui, viu, o Seabra, dizendo: eu comprei ingresso para mim, minha esposa, meu filho, no meu sócio. Tá dizendo aqui do próximo jogo no Mineirão. O Matheus Souza também tá com a gente, o Marcelo Nascimento no chat da live, o Wanderson Carlos, o certo é abaixar o preço do ingresso. Reginaldo Ramos, tá lembrando que será o jogo do Reis de Copas no próximo domingo, Cruzeiro e Grêmio, né? O Cruzeiro com 6 títulos, o Grêmio com 5. Agora o Flamengo empatou com o Grêmio também, né? Cada um com 5 títulos de Copa do Brasil. Vá deixando a sua mensagem aí no chat da nossa live. Antes de seguir com o Cruzeiro com o Lucas Maia, um rápido recado para você. Afinal de contas, quando o apito soa, quem entra em campo com força e confiança é a Iveco. E quem veste essa camisa em Minas Gerais é a Iveco Deva, concessionária autorizada, que joga junto com você em cada jornada. Com tecnologia de ponta, conforto e potência, os veículos da Iveco são os craques das estradas. Quer marcar um golaço na escolha? Vá de Iveco Deva. Acesse deva.com.br e confira. Iveco Deva, a escolha de quem joga pra vencer. Ô Lucas, falamos ali sobre as saídas, né? Imagina a mais complicada do Wallace, né? Porque é um jogador muito caro, né? Um jogador caro que demonstrou interesse de permanecer no Cruzeiro, de ter mais oportunidades, mais minutagens. A gente sabe, vai apurando também, que o Leonardo Jardim é um técnico que gosta de recuperar jogador e tem essa conversa de tentar recuperar o Wallace. Ele teve esse tipo de conversa também com o próprio Lautaro Dias, que ficou até um pouco na dúvida sobre sair do Cruzeiro ou não, porque o Leonardo Jardim deu a entender que vai dar mais minutagem para ele. E aí o Cruzeiro acaba aguardando propostas boas pelo Wallace, que é um jogador que foi um investimento do Cruzeiro, foi uma boa contratação do Cruzeiro, inclusive, que até o momento não deu certo, e ainda não tem uma definição nesse início de janela de transferência sobre o futuro do Wallace. Mas a gente já falou bem, eu, por exemplo, acredito que a melhor saída é encontrar um novo caminho pro Wallace, contratar outro volante. Não sei se Seabra e Lélio concordam comigo, mas no momento o Wallace continua sendo jogador do Cruzeiro, treinando normalmente e com a confiança do Leonardo Jardim para tentar recuperá-lo. O custo-benefício do Wallace não tá legal, né, ô Seabra? E nesse momento é importante também equilibrar a folha salarial, imagino. Não tá legal, não tá péssimo, né? O Wallace até agora no Cruzeiro, para mim foi uma ótima contratação que deu tudo errado. Deu muito errado. O cara chegou aí com status e tal, e realmente esse status equivale, né? Não estamos aqui chutando. Ele chegou realmente com um status lá em cima de titular até. E até hoje, para mim, do Wallace, eu não vi absolutamente nada. Então,
Assim, o Leonardo Jardim já recuperou alguns jogadores, né? Lucas Silva, William, o próprio Cássio, tem aí jogadores que estavam praticamente esquecidos e que de repente hoje são titulares, alguns até incontestáveis, o Lucas Silva principalmente. Mas não sei, eu acho que respirar novos ares às vezes faz bem. Eu acho que o Wallace deveria realmente, se tiver uma proposta e ele não tá querendo sair, mas acho que o Cruzeiro não dificultaria não, viu? Aqui o Zé Roberto... Você sabe o que parece quando você falou bem aí, Seabra? Aí eu fui peguei um gancho. É a mesma coisa de uma banda de pagode contratar o Igor Cavaleira. Não é? Vai sentar O cara lá. toca muito pra estar no lugar errado. Mas ali não tá parecendo isso com o Wallace, velho. Dá uma sensação, né? E a gente tinha tanta expectativa em relação ao futebol dele. E de repente, ele hoje é um jogador que talvez esteja atrás aí, até mesmo Murilo, né? O jovem jogador. Sim, Murilo Hickman, sabe? De repente ele pode estar na fila atrás do Murilo já, vai saber.